Eu comecei a tatuar no dia 13 de março de 2018. Já faz 2 anos e alguns meses aí que eu tatuo. E essa decisão não foi uma decisão formada pra minha vida que eu tinha. Foi bem de surpresa. Tudo começou quando eu conheci a galera da Captain. Que eu acabei conhecendo primeiro o Miguel. Ele era o fotógrafo da Captain nesse tempo. E ele fazia fotos, ensaios, porque era uma marca de roupa e acessórios. Então, ele me chamou uma vez, por causa das minhas tatuagens, para fazer um ensaio. E nesse ensaio eu acabei conhecendo os donos da Captain, que hoje são meus sócios, que é o Gabriel e a Amanda. E conheci eles, fui trocando ideia. E depois de um tempo eu descobri que o Gabriel, ele tava começando a tatuar e a Amanda tava dando todo o suporte para ele. E eu me amarrei na ideia dele e falei, cara, vamos marcar uma sessão de tatuagem que eu quero te apoiar nisso. E aí, então, no dia da sessão, a gente continuou trocando ideia, ele me contou como que estava sendo virar um tatuador, como que era o começo, a visão de um tatuador. E ele me contou também que ele queria um parceiro de profissão para tatuar junto com ele. E aí me deu um start na hora de falar, cara, eu posso ser seu parceiro, é só você me ensinar e tudo mais. Só que ele não botou muita fé e ele falou, não, tudo bem. Se você começar a vir aqui todo dia, eu posso te ensinar depois das sessões das minhas tatuagens. E aí eu tava botando muita fé nisso, eu gostava de tatuagem já, só que nunca tinha sonhado em ser um tatuador, né? Achava que era algo muito fora do meu alcance. E aí eu comecei a ir todos os dias e a ver como é que funcionava. E eu comecei a pegar paixão por aquilo. Comecei a pegar amor. E todos os dias eu tava lá. E aí chegou o dia 13 de março, que foi a minha primeira tatuagem. E que aí eu me realizei nessa profissão. E desde então foi só sucesso. Quando eu fui tatuar com o Gabriel, ele tatuava numa casa bem pequena. E aí ele falou, cara, não tem como a gente tatuar aqui. Então a gente se juntou, eu ajudei ele me ajudou. A gente foi para uma casa maior, começamos a tatuar lá. Eu comecei a tatuar nessa casa aí. E desde então a gente progrediu para um estúdio. Aí a gente foi para abrir um estúdio com o nosso sócio lá do Paraná. E agora nós temos dois estúdios, duas unidades aqui em Campo Grande, um no Santa Fé e um na Rashid Nether. Eu acho que as pessoas em si, elas são apaixonadas por arte, e a arte move o mundo. E a tatuagem é uma arte visual que chama bastante atenção. Sejam de pessoas que gostam de tatuagem, pessoas que não gostam. É uma arte que muda muitos conceitos, quebra muitos paradigmas hoje em dia na sociedade. E eu acho que tem N motivos que as pessoas fazem tatuagem, mas principalmente é por elas se identificarem com essa arte. Por exemplo, existem várias variações de tatuagem, de estilos artísticos de tatuagem. E cada pessoa se identifica com aquilo que chama atenção para ela. Então, eu acho que o que determina muito isso é a personalidade da pessoa. Tudo aquilo que envolve uma história para ela, um significado. É, tudo isso move as pessoas a quererem tatuar, seja pela arte, seja por um significado, por uma história de vida, ou simplesmente pela sua personalidade. Meu amor pela tatuagem começou antes de virar um tatuador. Eu já tinha tatuagem já quando eu virei um tatuador, e eu sempre admirei aquilo desde moleque. E sempre gostei de desenhar também. Não tinha muita prática de desenhar, mas sempre eu sentava e tentava tirar algum desenho. Fazia personagens de desenho que eu gostava quando eu era pequeno. E essa parte do desenho aflorou em mim quando eu entrei para a faculdade de arquitetura. Aí que eu descobri técnicas de desenho, como desenhar, como fazer um sombreado, como fazer uma perspectiva. E tudo isso eu comecei a já gostar, me apaixonar, sabe? Já tinha uma certa paixão por isso. E quando eu fiz a minha primeira tatuagem, foi uma realização, porque eu falei, caraca, eu estou fazendo arte aqui. Isso isso faz parte de todo um conceito artístico. E eu posso incluir aquela paixão por desenhar nessa paixão por tatuar. E, cara, o que mais me realizei foi quando eu comecei a tatuar e as pessoas ficarem felizes com aquilo.
Muitas vezes a pessoa chegava meio quieta no estúdio e saía de lá sorrindo, saía de lá feliz com a tatuagem, por ter uma representação de algum sonho, de algum sentimento, uma representação da personalidade da pessoa. E tudo isso foi somando nessa paixão. Hoje em dia eu digo que o meu lema é: o meu propósito na tatuagem é deixar as pessoas contentes e felizes com o trabalho que elas têm no braço. Eu acho a tatuagem, como que eu vou dizer, uma profissão que ela é bem desenrolada, assim, sabe? Você pode tatuar em qualquer cidade, em qualquer país, porque você pode levar seus materiais e desenvolver sua arte lá. Então, eu acho o mercado da tatuagem hoje em dia muito grande, principalmente porque o conceito das pessoas estão mudando. Por exemplo, pessoas que tinham a mente muito fechada para ver uma pessoa tatuada que tinha preconceito. Hoje em dia, esses conceitos no mundo estão mudando. E a forma de visão sobre a tatuagem também. As pessoas enxergam mais a tatuagem hoje em dia como arte. E quebraram esse paradigma. Então, cada vez mais tem pessoas querendo tatuar, pessoas representando seus sonhos. Eu já recebi clientes que eu tive a vida inteira. A pessoa tem 60 anos. Eu tive a vida inteira preconceito, mas hoje eu vejo que isso é totalmente balela e eu quero fazer uma tatuagem. E eu acho isso muito legal. Então, com essa quebra de preconceito, o mercado da tatuagem cresce muito mais. E eu creio que tem espaço para todo mundo, sim. É lógico, se você ficar acomodado no seu, tipo assim, comecei a tatuar. Se você ficar acomodado nisso nesse começo, eu não vou evoluir, logo não vai ter mercado pra mim, porque as pessoas não vão querer tatuar comigo, porque a tatuagem não engloba só você saber tatuar, mas engloba toda uma escada, um desenvolvimento que você tem que tomar, uma evolução de trabalho. E principalmente você demonstrar que os clientes podem se sentir acolhidos com você, sabe? Por causa que é uma coisa que vai ficar para sempre na sua pele. Então você tem que tomar cuidado em tratar um cliente, porque eu acho que você cria uma amizade com o cliente, porque ele sempre vai lembrar de você. Ah, quem que fez essa tatuagem? Foi fulano. Porque vai estar ali na pele dele sempre. Ele vai lembrar daquele momento para sempre quando ele tá tatuando. Então tem que ser uma experiência única. E quando você faz tudo bem feito, eu acho que o mercado da tatuagem só tende a crescer mais. Principalmente quando você tem esse trabalho de evolução. Tudo que a gente se destaca é porque a gente lapidou aquilo, a gente buscou, a gente estudou, investiu. E eu acho que para você se destacar no meio da tatuagem, você precisa investir em estudos primeiramente para você desenvolver uma boa técnica de tatu, seja para qual ramo da tatuagem você for. Investir em material, um bom material de trabalho, e investir principalmente no marketing, hoje em dia nas redes sociais, que engloba bastante esse mundo da tatuagem, porque é uma arte visual, e também investir no seu atendimento com os clientes, como você conversa com seus clientes, como você deixa eles acolhidos, como você pode acalmá-los durante um procedimento de tatuagem. Acho que tudo engloba, não é só o procedimento da tatuagem em si, mas o cliente, desde a hora que ele entra no estúdio, ele tá tendo uma experiência e aquilo vai marcar na pele dele pro resto da vida. E isso também marca dentro da gente. Ele vai lembrar daquele momento sempre na vida dele. Porque a tatuagem vai estar representada na pele. Então, a gente faz o máximo possível para poder dar essa experiência para o cliente, um atendimento tudo personalizado. E eu acho que as pessoas gostando disso, você vai acabar se destacando, sabe? Quando eu comecei a tatuar, eu prezei muito pelo estilo do fine line, que é a linha fina. E era o tipo de tatuagem que todo mundo queria fazer, que tava muito na moda. Hoje em dia já não ligo muito mais pra isso do que tá na moda e prezo buscar o conhecimento para exercer os trabalhos de black work, sombreado, que são as tatuagens maiores, e que é o que eu busco. Porque hoje eu já percebi que não vale mais a pena você investir naquilo que tá na moda e querer arrecadar muitos clientes, sendo que a tatuagem é uma arte, precisa de paciência e precisa de estudo. Então, quanto mais você se destacar naquilo que você gosta, mais você vai fazer aquilo bem. E vira uma bola de neve.
Então, eu acho que as tatuagens hoje em dia que estão na moda são os traços mais finos, florais, tatuagem com flores, ramos, nomes, escritas. Mas o que eu prezo para fazer e o que mais me pedem são trabalhos grandes, sombreados, que tem mais um detalhamento. E eu acabo me destacando nisso porque eu resolvi focar só nessa parte. Mas hoje em dia existe ainda um certo preconceito, principalmente de pessoas mais velhas. É, hoje em dia eu recebo muitos advogados ou pessoas que vão prestar concursos e elas têm medo de tatuar num lugar que aparece, por mais que elas queiram, por conta do que aquilo pode gerar para o futuro dela, as pessoas que vão vê-la, o que elas podem pensar, como elas podem agir. Então, acho que esse preconceito ainda existe, mas a gente está no caminho para isso mudar. Que também tem muitas pessoas que veem isso com bons olhos, pessoas que de antigamente que veem hoje em dia como uma forma de arte e falam que tatuagem é lindo. Mudaram totalmente esse conceito. Então, eu acho que, tipo assim, é metade metade. É uma via de mão dupla, sabe? É, muitas pessoas ainda martelam isso, esse preconceito, mas tem muitas também que estão mudando os seus conceitos sobre a tatuagem. Eu acho que a questão da tatuagem em si, ela atualmente tá mudando bastante a visão das pessoas, tá mudando bastante a forma como ela é representada. Cada dia surge um estilo novo de tatuagem, as pessoas estão mesclando a tatuagem com vários estilos, tá trazendo obras de artes renascentistas para tatuagem. Tudo isso tá somando, sabe? Pessoas que admiram quadros antigos, elas vêm, tatuam na própria pele. E todo esse conceito da tatuagem, cada dia mais tá quebrando esses paradigmas da sociedade, sabe? E acho que isso só tende a melhorar cada vez mais, porque cada vez mais pessoas estão tomando a decisão de fazer uma tatuagem, representando aquilo que elas pensam, representando a personalidade delas, representando uma história de vida. Por exemplo, há pouco tempo eu tatuei uma fênix no braço de um cliente e ele representa a história de vida dessa fênix, que a fênix é ressurgir das cinzas. Então, ele representou toda a história dele, que ele foi para parar no fundo do poço e ele conseguiu se reerguer. E aquilo foi um momento, tipo, muito marcante na minha carreira de tatuador. Ele fez essa tatuagem, ficou muito emocionado. E o clima no estúdio, todo mundo, tipo, ficou, uau, cara, que massa. E isso marcou muito na minha história. Então, cada vez mais as pessoas vão olhar com outros olhos a tatuagem, que não é só uma coisa banal, mas tem muita história, tem muito significado por trás das tatuagens das pessoas.